Olá a todos, me chamo Yuri Valens, sejam bem-vindos a mais essa live que dá sequência à educação financeira e investimentos. Na live de hoje vamos trazer um assunto bastante importante que está em alta ultimamente, que são os fundos de investimento imobiliários. Para isso eu trago aqui o meu amigo João Godinho novamente para debatermos. João, onde vive o fundo imobiliário? Como que investe nesses fundos imobiliários? Quais são as vantagens, a sua rentabilidade? E aí, fala Yuri. Boa tarde, boa noite já, né? Não, é boa tarde ainda para você que está assistindo mais uma live, você que está de saco cheio de live, que ninguém aguenta mais live. Mas eu vim aqui para falar com muito carinho para vocês sobre fundos imobiliários. Espero poder ajudar aí a esclarecer. Ó, o professor Léo Aquino tá desde a primeira, Yuri. Esse está assíduo Está aqui fiel. Eu espero poder esclarecer e tirar as dúvidas. Então, se você tem... Vai ser assim uma sessão que eu gosto muito, que eu tenho muito prazer em falar sobre. Eu vou falar muito conteúdo. Então, se você precisa de um papel aí, anota, porque vai vir muita coisa. E é isso. Se tiver dúvida também, pergunta, porque às vezes surgem dúvidas no meio do processo. Eu estou à disposição aqui para esclarecer todas elas. Isso aí, João. Então, João, vamos trazer, né, os fundos imobiliários, né? É uma das modalidades que temos como alternativa de investimentos. Falamos na semana passada sobre renda fixa, alguns títulos públicos, e hoje vamos falar já um pouco da renda variável, né? Desmistificar um pouco desse medo, desse receio que as pessoas têm de ir para a renda variável. E por que há essa diferença, né, de renda fixa para renda variável? Porque, gente, na renda fixa, teoricamente, você já sabe o quanto você vai ganhar e o potencial do seu ganho. Enquanto na renda variável, o próprio nome fala, varia, né? Então, você tem uma expectativa com os fundos de investimento imobiliário, que alguns até brincam falando que é como se fosse uma renda fixa dentro da renda variável, mas eles também podem ter algumas oscilações nesse intervalo de tempo que você deixa alocado o seu capital. Então, João, para começar, o que você pode trazer aqui para nós, assim, conceito bem simples do que seria esse fundo de investimento imobiliário, né? A grande maioria das pessoas não sabe o que são isso. Show. É o seguinte, aí eu só fazer uma pequeno adendo, igual aquele dia você me corrigiu, eu falei, caramba, eu não sabia que tinha essa alíquota, que não tinha alíquota de 17,5% no título público. Tem um detalhe que as pessoas confundem muito, que é o seguinte, renda fixa não é aquela renda que você sabe o quanto vai receber. É aquela renda que tem um indexador, né? Ela tem alguma coisa que baliza o rendimento. Porque, por exemplo, o título do Tesouro Selic, que é o mais seguro que existe, é um investimento com maior liquidez, etc., que ele cresce em linha reta, ele justamente, você só sabe quanto vai receber no dia seguinte, né? Então, se mudar a taxa de juros, muda a rentabilidade. Mas tem um indexador, que é de 3%. Então, você tem lá LCI, você tem poupança, tem um índice, né? Já o fundo imobiliário, ele não tem nenhum índice. Nem o dividendo que ele paga, nem a valorização da cota que eu vou explicar já já. Bom, então, vamos lá. O que é o fundo imobiliário, né? Imagina, eu não sei se todos são de Goiânia, quem não for de Goiânia, dá um alô aí. Mas é mais ou menos assim. O fundo imobiliário, olha só quem tá aqui, o Juarez, rapaz. Juarez trabalha aqui na equipe da Real. Seja bem-vindo aí, Juarez. O que acontece é o seguinte. O fundo imobiliário, imagina que o Lorival Lousa, que é o dono ali do Flamboyant, decida que cansei daquilo. Não quero mais, não aguento mais. Como é que o Lorival Lousa ganha dinheiro com o Flamboyant? Né? Ele vai ganhar com os aluguéis e com a renda do estacionamento. Né? Então é assim que o Flamboyant gera dinheiro. Pois bem. E ele fala, olha, eu não quero mais. Ele vai até um fundo, né? Ele vai procurar uma securitizadora que vai fazer ele vai transformar, ele vai picotar o patrimônio. Eu estou explicando isso bem simples, tá? Eu estou evitando termos técnicos para que todos entendam. Então ele vai picotar aquele patrimônio que é o Flamboyant em pequenos pedacinhos, né? Essa securitizadora vai fazer essa operação e vai procurar uma gestora que vai fazer a emissão desses pedacinhos no mercado, né? Por quê? Tirando o Yuri, né, que deve ter aí 800 milhões no bolso assim para poder comprar rápido, né? As pessoas normalmente não têm. Então o que eles fazem? Você vai no mercado e vende o pedaço do patrimônio.
né? O lastro, como eu falei sobre renda fixa, todo investimento tem que ter um lastro. O lastro do fundo imobiliário é um imóvel. É um imóvel, né? Algum imóvel. Mas não é carro, não é ação, não. É um imóvel, tá? E tem vários formatos, eu vou explicar aqui para vocês alguns deles. Então, o Lorival Louça coloca o dinheiro no bolso e, a partir daquele momento, todo mundo que comprou um pedaço daquele patrimônio passa a ser dono do Flamboyant, tendo, inclusive, os direitos de recebimento da sua fração proporcional dos aluguéis e da renda como um todo do shopping, né? Então, inclusive, ele já foi procurado algumas vezes para vender o Flamboyant e não quis de jeito nenhum. Você já sabia dessa história. Mas eu não tinha vendido a galinha de ovos de ouro, né? Não. Então, assim, o fundo imobiliário é isso. É você picotar um imóvel, o patrimônio, em vários pedacinhos e comercializar esses pedacinhos no mercado, né? É a chance de você ser dono, por exemplo, igual eu estou aqui no Metropolitan, que é aqui no Jardim Goiás, que é um prédio gigante, né? Que custa centenas de milhões de reais. Mas você pode ser dono de um pedaço desse imóvel. E eu vou falar para vocês hoje, que é um conteúdo que eu gosto muito, que é quais são os 8 motivos que fazem de fundos imobiliários um investimento muito melhor do que você ter o imóvel no seu nome. Eu vou falar aqui para vocês. Então é basicamente isso. Não sei se ficou claro, é quando você pega um patrimônio na forma de um imóvel, divide ele em vários pedaços e aquelas pessoas que compram esses pedaços passam a ter direito ao patrimônio, à fração proporcional do patrimônio e a tudo aquilo que provém daquele patrimônio na forma de receita. Já tirando uma dúvida, algumas pessoas perguntam, mas João, e se der prejuízo, eu sou obrigado a aportar mais dinheiro? Olha, eu nunca vi um caso onde isso foi acionado. Mas sim, como você é dono de parte do imóvel, como cotista, você pode ser acionado para pagar caso haja algum prejuízo. Mas, cara, eu não conheço um único caso onde isso aconteceu e o cotista teve que arcar, mesmo quando dá prejuízo, porque a gestora que vai administrar esse imóvel, esses imóveis, esse pool de imóveis, ela tem caixa, ela tira parte do lucro para poder construir um caixa para aportar em caso de emergência. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Mas há a possibilidade, o que acontece todos os meses, na verdade, é você receber o dinheiro na forma de dividendos. É isso aí. Aproveitando, João, eu também nunca vi, não fiquei sabendo de nenhum caso em que tenha ocorrido isso. Até mesmo porque se tem algum fundo que às vezes está indo mal das pernas, pode se dizer, né? A gestora e a administradora do fundo, regra geral, eu já vi que eles entram no consenso até mesmo de reduzir os seus honorários, né? Os seus honorários, para justamente não impactar e não prejudicar os cotistas, porque eles têm essa ideia mais ou menos de partnership mesmo daquele negócio. Então, eu já vi alguns gestores reduzir seus recebimentos em períodos em que o fundo estava, às vezes, iniciando, que é comum, ou até mesmo não está indo bem, né, das pernas, pode-se dizer. Mas eu também nunca vi. Se alguém tiver visto essa situação, comente aqui que aí nós vamos pesquisar, porque eu nunca ouvi falar dessa situação. E aí já entra um pouco pode-se dizer, da primeira vantagem dos fundos imobiliários, né? Quais são as vantagens, então, que você visualiza para investir nos fundos imobiliários? Eu vou falar de vantagens aqui, eu quero escutar as suas para eu falar as minhas também, porque eu vou falar assim, eu vou contar para vocês e eu sei que eu vou decepcionar muita gente. Porque eu tenho certeza que até o final dessa live, muita gente vai sair correndo para vender o imóvel e comprar fundo imobiliário. Porque isso acontece, né? Quando eu tenho cliente que eu vou explicar, vem aqui na janela do meu escritório e começa a desenhar e botar item por item e explicar, é o que eles fazem. Porque realmente não faz sentido. Eu digo o seguinte, o fundo imobiliário é um investimento muito inteligente porque ele pega todas as vantagens de se ter um imóvel, todas as vantagens de ser dono de um imóvel, alugado, enfim, e você tira todas as desvantagens. É bizarro. E eu vou mostrar para você. Bom, então quem tem aí precisa de um papel, anota, porque vai fazer diferença, tá bom? Primeiro fator que faz do fundo imobiliário muito melhor do que ter um imóvel. Eu vou sempre comparar com o imóvel alugado. Então, imagina que você vai ter um imóvel alugado. Vamos pensar um imóvel de 200 mil alugado e eu vou comparar o mesmo patrimônio de 200 mil dentro de um fundo imobiliário, tá bom? Vou sempre fazer essa comparação. É o mesmo patrimônio, 200, mas de um lado ele está no fundo, no outro ele está no imóvel.
Bom, a primeira coisa que é de cara, simples e direta, a rentabilidade, né? Um bom fundo imobiliário, ele vai render, a gente procura fundos imobiliários hoje para alcançar rentabilidades de 0,7% ao mês. Então, a rentabilidade que você imagina receber de um fundo é de 0,7% ao mês, tá? Então, imagina o seguinte, se eu tenho um patrimônio de 200 mil, eu devo derivar, né, em torno de R$ 1.400 por mês. Imóvel não é assim. Se você for estudar, se você estuda, avalia, eu já fiz esse trabalho, de analisar qual é o preço dos imóveis, dos aluguéis médios no Brasil, né? Tem sites que você consegue encontrar essa informação, gira em torno de 0,3% a 0,5% do valor do patrimônio investido. Então, se eu tenho um imóvel de 200 mil, considerando essa rentabilidade do aluguel média, eu vou alugar ele de 600 a R$ 1.000. Então, aluguel do imóvel de 200, alugado entre 600 e R$ 1.000. Ou seja, eu ganho mais no fundo imobiliário. Ah, João, mas peraí, não. Não, porque não é assim, eu conheço um imóvel, não sei o que, alugado não sei aonde, que paga muito mais do que isso. Mas não é a média, tá? Da mesma forma que tem pessoas que alugam por muito menos de 0,3. A média gira em torno de 0,3 a 0,5. Eu gosto de citar o exemplo aqui do Metropolitan, porque hoje ele é o endereço mais caro de Goiânia do metro quadrado comercial, que naturalmente tende a ser mais caro que o residencial. Se a gente pega o valor que a gente paga no aluguel da sala e divide pela metragem, o valor do metro quadrado que a gente paga na sala e divide pelo valor da sala que o dono quer vender, a gente tem aqui 0,51%. Então, perfeitamente dentro de 0,3 a 0,5. Então, de cara, o fundo imobiliário é mais rentável do que você ter o imóvel. Segunda, isenção de imposto. Então, o fundo imobiliário, a lei no Brasil não tributa lucro nem dividendo. Dividendos, né, não tributa lucro. Então, tudo que você provém na forma de lucros para o seu bolso não é tributado. Então, aqueles 1.400 que eu falei agora há pouco, ele já é livre de imposto. Então, é livre no seu bolso. Já aqueles de 600 a R$ 1.000 do imóvel, se você está acima, e aqui eu vou te pedir ajuda, Yuri, o teto é 5.800 e alguma coisa, não é? Do imposto de renda? Da última alíquota? Não, o imposto de renda não tem teto, né? Ele não, começa... a alíquota para aqueles 27,5. É 4.500 e pouco. Obrigado. 4.500 e pouco. Tá? Então, se você ganha mais de 4.500 e pouco, 9 fora, você vai pagar 27,5% de imposto em cima dos R$ 1.000. Ou seja, a rentabilidade que você teve é menor ainda. E já era ruim. Parece aquele meme daquele cara. Parece que era ruim, agora parece que piorou. Então, ficou pior ainda. Já o fundo imobiliário não. O fundo imobiliário, aquela rentabilidade, ela é líquida, ela é isenta de imposto. Então, ela sai, é muito mais em conta você ser dono do fundo, das cotas do fundo. Outro ponto também que é fundamental, a liquidez. Né? O terceiro ponto é a liquidez. Mas, João, não, tudo bem, imóvel não tem liquidez. E é aí que as pessoas começam a se enganar. O imóvel, ele tem liquidez. Né? Ele não tem liquidez a preço de mercado. Vamos imaginar esse exemplo do imóvel de 200 mil. E você decide vender esse imóvel. Alguém na sua família está passando por um problema de saúde, seu filho está passando por um problema de saúde, sua mãe, e você não tem de onde tirar dinheiro. Né? Então, você vai ou pegar emprestado, pagar uma taxa de juros razoável, pegando assim de imediato, ou você vai vender o imóvel. Vamos supor que o imóvel custe 200 mil e você acha 150, cara, e dá para fazer a cirurgia, dá para fazer o tratamento, dá para desembolar o que tem que ser desembolado. Você vende o imóvel. Você não consegue vender um pedaço do imóvel. Assim, eu tenho um apartamento aqui, vou vender só a cozinha, eu só preciso de 30 mil, vou vender a cozinha e vou ficar com o resto. Isso é impossível com o imóvel. Por outro lado, no fundo imobiliário você consegue, porque quando você compra 200 mil reais em fundos imobiliários, você tem cotas. E essas cotas normalmente giram em torno de entre 90 e 130 reais. A grande maioria. Tem alguns fundos que custam 2 mil reais a cota, mas é raro. Né? Acho que é o FAMB, da Caixa, enfim. Mas então, você compra cotas. Então, se você tem 200 mil e precisa de 30, você vende 30 mil reais em cota. Se o mercado estiver em baixa, né, e aqui eu vou desmistificar uma outra coisa também,
que quando o mercado cai, cai para tudo, né? Mas se o mercado estiver em baixa, você vai tomar prejuízo só nos 30 mil que você vendeu com preço mais baixo do que você comprou, não na totalidade do patrimônio. E aí a pessoa fala, mas espera aí, meu imóvel não oscila. Oscila sim, e oscila pra cacete. Né? Se você pegar um imóvel, por exemplo, tenta ver, vamos supor, eu tenho um apartamento de 300 mil reais, por exemplo. Não tem. Mas se tivesse, vamos usar como exemplo. 300 mil reais há 6 meses atrás. Tenta vender agora. Anuncia ele agora por 300 mil para ver se você não vai receber proposta de 220. Eu tenho uma cliente que ela tem um apartamento de 180 mil que ela não anunciou por 140 e não recebeu proposta. E aí você faz aí a conta da desvalorização. Né? 40 mil em cima. Cara, você perdeu muito dinheiro. Mas a diferença é que no fundo imobiliário, como você tem a atualização just in time, o tempo todo, custa tanta cota, caiu 1 centavo, subiu 3 centavos, caiu 10 centavos. No imóvel, não tem um corretor todo dia lá na sua porta. Yuri, hoje está valendo 302, hein? Yuri, agora está 295. Não tem isso. Então você não sente que há uma desvalorização. Mas, da mesma forma que desvaloriza no mercado financeiro, vai desvalorizar nos bens tangíveis, né? Os imóveis. Né? Você quer fazer uma complementação, cara? Eu posso. Senão eu vou. Eu também tracei assim, eu tracei uma série de vantagens mesmo, né? Dessas aí que você mesmo já adiantou, como por exemplo, eu acho que a primordial, né? A primordial é que os rendimentos são isentos do imposto de renda, tá? Então, assim, aí fica só a ressalva que é para pessoas físicas, tá? Para pessoas físicas. E essa isenção está sujeita a alguns fatores, né? Como, por exemplo, a pessoa não pode ter mais de 10% das cotas do fundo, que igual assim, né, João? Se tivesse, rapaz, mas se tiver, eu não tô preocupado com imposto, não. Se eu tiver 10%, porque patrimônio de fundo, pessoal, é tipo assim, é 300 milhões, 400 milhões, é um fundo pequeno. 300 milhões é um fundo pequeno. Isso mesmo. Se tiver 10%. Pensa, se você tiver 10% disso, né? Então você não vai estar preocupado. Então você pode tributar, pode pagar, tem que pagar para ajudar, né? Para ajudar o nosso país. Exatamente. Mas enfim, você não pode ter mais de 10% do patrimônio do fundo. E assim, pessoal, esses requisitos são básicos para cada fundo. Então, por exemplo, Yuri, eu tenho vários fundos aqui que, se somar, dá para 10% do melhor fundo que eu tenho na minha carteira. Não se preocupe, porque é 10% para cada um dos fundos que você tem em cotas, tá? Então seria 10%, o fundo tem que estar sendo, ele precisa ser negociado na Bolsa de Valores de forma exclusiva e ele precisa ter no mínimo 50 cotistas. Então, qualquer fundo que você listar hoje na Bolsa vai cumprir esses requisitos e você vai poder receber os seus rendimentos isentos, imposto sem ser sócio do governo, pode-se dizer assim. Outra vantagem, igual você falou, liquidez, acho que foi perfeito o seu exemplo, porque essa também é uma das maiores vantagens. Eu falo que são duas as principais, que é o rendimento isento e também a liquidez, que a qualquer momento, não gosto mais desse fundo não, você consegue vender. Sua casa não. Se você financiou ainda, né, João? Pensa, se você não gostar. Rapaz do céu. E tem Não, mas termina, que eu gostei do seu ponto. Então, beleza. Outro ponto bastante importante é a diversificação. Gente, diversificação é tudo, principalmente no mundo dos investimentos. Pensa se você tem um capital de 200 ou 400 mil reais, você imagina o seguinte, eu quero alugar, quero pegar esse capital, comprar imóveis para alugar. No máximo, você vai comprar 2 apartamentos, cada um de 200 mil reais. Nesse exemplo, então, seu investimento não está diversificado, porque você tem 2 ativos e, consequentemente, vai ter 2 inquilinos. Se um pagar, já caiu metade de suas receitas. Agora, nos fundos de investimento imobiliário, como o João falou, a média das suas cotas estão em torno de R$ 100. Algumas exceções que chegam a R$ 2.000, R$ 3.000 e outros também para baixo. Tem fundo hoje, excelente fundo, que negocia suas cotas R$ 10 no mercado. E o que acontece? Você MXRF, João, você conhece não? Não é possível. Não conheço. MXRF. Vou ver agora. Ele é um dos queridinhos da Bolsa, rapaz. Muito boa a rentabilidade dele. Gente, é porque são acho que são, se não me engano, 400 fundos imobiliários na Bolsa. Não dá para você acompanhar todos, né? Tipo, saber tudo. Não, mas fica de olho nesse. Esse é uma dica. MXRF. Depois eu falo isso também, pra você anotar aí. Opa, aí nós vamos trocar aqui umas informações. Então, o que acontece? Você consegue diversificar, pensa, R$ 400 mil. Fácil, você consegue ter uma carteira com 10 fundos bons.
que vão garantir mais ou menos a rentabilidade que o João mencionou de 0,7 ao mês, que se você fazer uma projeção de rentabilidade anual, passa dos 8%, que dá quase 3 vezes a nossa Selic. Ainda mais se você descontar o imposto de renda na renda fixa, dá mais do que 3 vezes o rendimento na renda fixa, né? Então, aí tem algumas vantagens que eu falo assim, que são vantagens intrínsecas. Por exemplo, você vai conseguir um patrimônio de alto nível, né, alto padrão. Então, por exemplo, sim, um fundo com R$ 1 bilhão de patrimônio líquido, R$ 500 milhões, ele só compra imóveis de alto padrão. E, consequentemente, esses imóveis de alto padrão trazem inquilinos de alto padrão. Dificilmente esses inquilinos ficam inadimplentes. Não é possível, tá, pessoal? Não é impossível. Mas o que acontece? Você tem pode dizer, uma estabilidade maior do que se você tiver um apartamento de R$ 200 mil e for alugar para inquilinos que, consequentemente, vão ter um poder aquisitivo menor. Então, eles não vão ser inquilinos de alto padrão. Até mesmo porque R$ 200 mil você não consegue comprar um ativo de alto padrão, né, João? Me corrija isso. Se você achar um no mercado, você me avisa, viu? Porque não consegue. Então, assim, são essas vantagens que eu listo também na questão dos fundos imobiliários. Eu diria, eu acho bacana tudo isso que você falou e vai de encontro ao que eu disse. Se você colocar, ainda tem mais 5 coisas para falar. Se você colocar na balança, não vale a pena comprar um imóvel. Nossa, João, mas de jeito nenhum. você não, cara, nem para morar. Por que que eu vou? Olha só, eu pego o meu dinheiro, invisto a 0,7 e pago 0,4 para morar. Entendeu? Depois eu vou ensinar para vocês que no finalzinho eu vou ensinar uma técnica que eu ensinei para os meus clientes para como conseguir morar no apartamento pagando o aluguel de um apartamento 3 vezes inferior ao valor. Eles moravam num apartamento aqui de 1.300.000 aqui no Parque Flamboyant, pagando com um patrimônio quase 3 vezes menor do que o valor do imóvel. Vou contar. Mas vamos lá. Quarto motivo. Esse aqui, quem gosta de matemática vai entender. Quem não gosta também. A forma de capitalização, de você aumentar o seu patrimônio, todo mundo aqui sabe a importância do juro composto, né? O quanto é aquilo, o fermento do dinheiro é o juro composto, né? Se você colocar uma coisa juro simples e comparar daqui 10 anos com juro composto, a diferença é de várias vezes, é brutal, né? Só que quando você aluga o seu imóvel, você cresce o seu patrimônio a juros simples. Por quê? No mês em que eu tenho um imóvel de 200 mil e ele me rende um aluguel, eu vou botar, incluir o imposto, enfim, de R$ 1.000 por mês. Aqueles R$ 1.000 por mês, vamos imaginar que eu não gastasse, que eu juntasse esses R$ 1.000 por mês numa poupança. Todo mês, os 200 mil gera 1.000. 1.000 e eu vou crescendo a taxa simples. No fundo imobiliário, não. Porque o dividendo que você recebe, como o valor das cotas é pequeno, você pode pegar, vai ficar gravado, eu acho. Aí é com o patrão aqui. O dividendo que você recebe do fundo imobiliário, que cai automaticamente na sua conta todos os meses, você pode usar aquele dividendo para recomprar mais cotas do mesmo fundo. No mês seguinte, você vai receber mais de cada vez mais. Então, essa é a sacada. Porque você consegue acumular patrimônio a juro composto. Quando você tem um imóvel, é a juro simples. Fizer a diferença, a rentabilidade é menor, tem imposto, não tem liquidez e é juro simples. Calma que eu vou bater mais, porque eu só comecei. Né? Então, essa diferença, para mim, já mata toda a conta. Se a pessoa tivesse me explicando isso, parando aí, eu já vendi o meu imóvel e comprava o fundo imobiliário. Né? Vamos lá, mas vou continuar. Quinto motivo que faz o fundo imobiliário ser melhor do que o imóvel. Dor de cabeça. Vamos imaginar, o Yuri começou a falar, né? Vamos pensar 2 pessoas, né? O João você tem um imóvel, né? E você vai alugar aquele imóvel pro Yuri, né? Pro João, para mim. Vai comprar alugar imóvel para mim. E aí, vamos imaginar o João caloteiro, nome sujo, uma desgraça completa. Vamos imaginar que minha bateria está acabando. Vamos imaginar que eu não pago aluguel. Qual foi a sua rentabilidade naquele mês? 0. Né? Se eu não paguei, sua rentabilidade do patrimônio investido foi 0. Se eu não pagar o mês seguinte, 0. Vamos supor que num período de 24 meses, eu fiquei 6 inadimplente.
a sua rentabilidade, que já era menor, se você distribui no período, você vai ter uma rentabilidade menor ainda. Porque teve meses que ela foi zero, né? E aí, digo mais, por exemplo, vacância, né? Que é o imóvel vago. Se eu saio do imóvel, sua rentabilidade é zero. Eu não vou nem considerar que você vai ter que pagar condomínio, etc, etc, né? Mas vai ser zero. Agora, no fundo imobiliário, não. Porque você tem uma... Primeiro, dois motivos, né? Primeiro que você tem uma gestora que administra o patrimônio, não é você, né? Você não tem que ligar para o João, você não pagou aluguel esse mês, cara, me ajuda aí. Não, a gestora vai fazer isso por você e ela recebe por isso, né? E o outro motivo é que se você tem uma parte, vamos supor que você tem uma sala aqui no Metropolitan e o João não te pagou, sua rentabilidade foi zero. Mas vamos supor que você tem cotas do fundo imobiliário do Metropolitan. Antes que alguém pergunte, não existe esse fundo, estou usando como exemplo. Você tem cotas do fundo imobiliário do Metropolitan. Se o João não paga, é um em um monte. Então, há uma diluição da inadimplência na sua rentabilidade. Porque é 1 em cima de 400 que não pagou. Ou que seja 40 em cima de 400. Né? Uma inadimplência muito alta. Se isso acontecer, ainda assim, você vai receber o seu aluguel. Você vai ter uma rentabilidade um pouco menor, mas ela vai ser diluída dentro daqueles que também pagaram. Não que eles vão pagar o que o outro não pagou, mas é que no final das contas, você vai receber o aluguel e o impacto vai ser muito pequeno. Quando você é o dono do imóvel, o risco é máximo. Inclusive, o fundo imobiliário mais arriscado que existe é o monoinquilino monoativo. O que isso significa? Que é um único imóvel alugado para um único inquilino. Você tem, por exemplo, o XPCM, que é um prédio lá de Macaé, né? Não faço XPCM, não. Que é o lá de Macaé, no Rio de Janeiro, que ele era o prédio inteiro locado para a Petrobras. O prédio todo. Né? Se o inquilino sai, o fundo deixa de ganhar. Agora, vem cá. Inclusive, ele saiu, né? Inclusive, ele saiu. Tem que deixar aí avisado pro pessoal. Não, ela deu a saída, né? Sai agora em 2021 e vai pagar a multa até 2023, né? Mas aí eu pergunto, ora, se o fundo mais arriscado que existe é o monoinquilino, um único cara alugando um único imóvel, você que tem um apartamento acha que está em qual cenário? Se você tem um apartamento alugado para uma pessoa, você está no pior cenário. Monoinquilino, monoativo, o maior risco que existe. Né? Isso. E tendo a dor de cabeça de colocar outro inquilino no lugar, o fundo imobiliário não tem isso. Né? Aqui, vamos lá, para a sexta, Yuri, estou caindo fora. Falou, Felipe? Do XPCM. Do XPCM. Eu estou desmobilizando. Inclusive, eu vendi minhas últimas cotas hoje. O sexto motivo, né, que faz o fundo imobiliário ser melhor do que o imóvel. Quando você paga pelo bem, né? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um imóvel que eu quero comprar de 200 mil. E aí eu vou procurar um corretor, né? Eu vou pagar a corretagem. E aí tem desculpa. Eu vou pagar a escrituração, né? As taxas para passar aquilo pro meu nome e tudo mais. Então ele custa, e aí o Yuri sabe dizer mais do que eu quais são as taxas. Custa 200 mil reais e eu vou pagar 210, 208, né? Mais ou menos para passar aquilo pro meu nome. Então eu pago, eu invisto um patrimônio de 210, que na verdade é só 200. Né? É o famoso pague mais e leve menos. Mas o que é ruim pode piorar. Porque se você vender esse imóvel, você vai pagar o corretor. Então, só para simplificar, supondo que o imóvel seja de 200 mil e ele não se valorizou, só para a gente simplificar a conta, você vai pagar 210 e vamos imaginar uma corretagem, só para simplificar a conta para minha cabeça, de uns 8 mil reais, você paga 210 e na hora de vender recebe 192. Que bosta de investimento é esse? Né? Você paga mais, leva menos, e na hora de vender leva menos ainda. Fundo imobiliário, aí eu tenho que falar uma coisa. Né? Tem corretagem, você vai pagar, mas ao invés de 3,5% a 5% do valor do imóvel, você vai pagar incríveis R$ 4,00, R$ 7,00, se você investir um patrimônio de 200 mil. Porque a corretora cobra na operação e não no valor do patrimônio. Então, se você vai investir um patrimônio, vamos supor que você vai comprar 200 mil reais dividido em 10 fundos. Você vai pagar, sei lá, na corretora que é parceira da Real, que os nossos clientes têm acesso, ele vai pagar
R$ 40 para investir 200 mil. Né? Enquanto que no imóvel, não, você vai pagar 8%, 8 mil para poder botar no seu nome e mais 3,5 na hora que quiser vender, no mínimo, para o corretor. Então, você paga mais e leva menos. E quando você coloca isso no fundo, na ponta do lápis, não compensa, é uma latada. Bom, então já falei da rentabilidade, isenção de imposto, liquidez, juro composto, risco de inadimplência, né, de vacância, dor de cabeça. O que eu falei agora foi o paga mais e leva menos. E o último motivo, que isso aqui é um pouquinho mais técnico, eu vou pedir a atenção das pessoas, que é a possibilidade que a gente chama de downsizing ou upsizing de um fundo imobiliário. O que significa isso? Se eu tenho um imóvel de 200 mil e eu picoto ele em 200 mil partes, né, e faço disso um fundo, tecnicamente, para eu comprar a totalidade do imóvel, eu pagaria R$ 1 por cota. 200 mil reais dividido por 200 mil partes, eu teria R$ 1 para cada... Já eu falo, professor, vou guardar aqui na minha cabeça. Então, eu vou pagar R$ 1 por cota para ter 200 mil cotas que simbolizam, totalizam o imóvel, né? Só que o que acontece é que no fundo imobiliário, acontece que eu posso, o preço da cota, o preço do somatório das cotas pode ser maior, e é o que a gente chama de downsize, do que o valor do próprio patrimônio. Então, às vezes, você pode investir 200 mil num fundo e ele ter uma sobrevalorização de 20%. Né? Igual você teve. O ano passado, os fundos chegaram no final do ano, assim, você não achava um fundo barato para comprar. Né? Achava mesmo. Um downsize de 37%. Eu vi fundo de quase 40%, 39% e alguma coisa. O Saad... Tive um de 50%, que foi... Eu peguei um lá de 50%, que foi surreal. Cara, imagina o seguinte, você tem o somatório das cotas vale mais do que o próprio patrimônio. O que é uma coisa meio esdrúxula, meio anômala, mas que acontece, né? É natural isso, depende do mercado. Se o mercado está muito aquecido, as pessoas correm atrás da cota, né? Então isso é sensacional e você pode comprar com upsize. O que é a compra com upsize? É o contrário. Quando a soma das cotas vale menos do que o próprio imóvel. Você tem, por exemplo, até pouco tempo atrás, agora eles já se recuperaram quase todos. Eu não vi nenhum com upsize recentemente, dos que eu acompanho, né? Vou ver o MXRF. O que acontece é que você, no Corona, despencou o preço das cotas. Mas o patrimônio continua lá, tendo o mesmo valor. Então você podia comprar a cota com 30% de desconto. Você podia comprar uma cota que tecnicamente valeria R$ 100 por 70, 60, R$ 50. Então você pode comprar o imóvel e o melhor, sabendo quanto custa. Porque às vezes a gente não sabe direito quanto custa aquele imóvel, né? Mas quando você tem uma estrutura de um fundo imobiliário que tem avaliações periódicas, uma gestora e tudo, você sabe o tempo todo, é muito transparente, né? E aqui entra eu já lembrei de mais dois aqui, vou falar 10. O nono motivo, que é a transparência. Quando você aluga para o João e o João é o nome negativado e tudo, você não tem controle para saber se o João perdeu o salário, se ele está envolvido com droga, se ele saiu do trabalho, se ele perdeu renda, se ele separou da mulher e está gastando tudo com cachaça. Você não sabe isso, né? E isso vai impactar na sua rentabilidade quando você aluga para alguém, né? Só que no fundo imobiliário, não, porque todos os dados, por exigência da B3, da CVM, etc., é tudo transparente. Então você sabe qual é o imóvel, aonde ele fica, alguns têm até a foto do imóvel. Você tem, por exemplo, qual que é o índice de vacância daquele imóvel, qual o percentual daquele imóvel que não está alocado. Você tem o resultado financeiro do imóvel, todo o quadro de despesas, e aí o Yuri ajuda vocês a entender ali a demonstração de resultados do exercício do fundo. Mas isso é tudo transparente, né? Então, isso é maravilhoso, gente. Tipo assim, é uma transparência que traz muita segurança. O 10º motivo que também é genial, é que você, às vezes, que está aí assistindo e não tem 200 mil para comprar um imóvel, né? 100 mil para comprar um lote, uns 50 mil, que seja, o que você pode fazer? Você tem quanto? R$ 1.000? Você já pode se transformar em dono de parte do Metropolitan, do Flamboyant, de um fundo imobiliário qualquer. Você tem a possibilidade de transformar aquilo
em renda muito rápido. Porque você já começa a receber dividendo. É como se você comprasse um imóvel de R$ 1.000 e já começasse a receber aluguel em cima daquilo ali. Então faz todo sentido, né? Enquanto que se você tem um imóvel, se você não tem o dinheiro, é pior. Porque você vai acumular um patrimônio pagando juros. Mas o imóvel valoriza. Valoriza, mas... E vou falar já disso também. O imóvel valoriza, mas peraí. Você está pagando juros para acumular um patrimônio. Não tem inflação, não tem valorização que seja maior, em linhas gerais, na média, do que o juro que você paga no financiamento. Então isso é conversa. E tem o corretor, e tem a transferência. E, gente, é tanta coisa que realmente não faz sentido algum. Enquanto que no fundo imobiliário você não tem esse problema. Você já entra ganhando dividendos. Se você tem 1.000, se você tem uma cota, se você tem 10.000 cotas, você vai ganhar do mesmo jeito. Enquanto que no imóvel não. Você tem que, de fato, ter o imóvel para comercializar o imóvel, né? E para lançar a polêmica, já finalizando aqui os 10 motivos, tem um detalhe que é o seguinte: às vezes as pessoas acham que o imóvel ele valoriza em linha reta. Né? Eu já falei agora há pouco que não é. Mas quanto que o imóvel valoriza, né? O fundo imobiliário ele valoriza da mesma forma, porque você na verdade, você ganha de dois jeitos. Igual o imóvel, você ganha o aluguel, né? Ou seja lá a forma do fundo, né? Se ele é de tijolo, de papel, etc. Depois, se tiver tempo, eu falo sobre isso. Você ganha dessa forma e você também, a cota valoriza junto com o patrimônio. Ela pode valorizar tanto com o aumento um aquecimento do mercado, das pessoas querendo comprar as cotas, como também com a valorização do próprio imóvel. Então, o lastro da cota é o imóvel. Quando você é o dono do imóvel, ele também valoriza. Só que aí tem um detalhe. Além dele não ter o upsize e o downsize, que eu expliquei agora há pouco, imóveis no longo prazo não valorizam mais que a inflação. Pronto. Agora eu vou desligar a live. O João tá lendo a Bíblia. Mas eu sempre informar que imóvel não valoriza mais do que a inflação. E eu vou explicar por quê. Faz todo sentido. Porque se você... Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que os imóveis eles aumentam mais do que o poder de compra das pessoas. Todo mundo sabe que o mercado tende a corrigir os salários com base na inflação. Né? Existe um mecanismo aí de pesos e contrapesos. Agora imagine o seguinte. Se o imóvel valoriza no longo prazo, na média, mais do que o poder de compra da população, vai ter mais imóvel do que gente comprando. O que aconteceria com o preço do imóvel? Cairia. Então, faz todo sentido. Né? Se você tem uma oferta maior do que uma demanda, o preço cai. Por esse motivo, imóveis no longo prazo, na média, não valorizam. João, mas eu comprei um imóvel na planta, isso é outra bobagem também, mas não vai dar tempo de eu falar, então deixa para depois. Comprei um imóvel na planta. E vocês estão ouvindo falar de um economista e engenheiro civil, tá? Que já trabalhou com esse negócio. Mas eu comprei um imóvel na planta e esse imóvel valorizou. Cara, pode ter valorizado, né? Às vezes você deu um golpe de sorte, conseguiu um imóvel bacana ali, bem localizado, botar um shopping, uma creche, um asfalto, sei lá, e valorizou mais. Porém, na média, no longo prazo, não se valoriza mais do que a inflação. Significa que se você vai dar um tiro no escuro, se você não é um especialista, lá tá. Porque você vai pegar a média da inflação. Tá? E aí tem um detalhe. Finalizando esse meu raciocínio então quer dizer que ninguém ganha dinheiro com imóvel. Ganha. Aquelas pessoas que são grandes especialistas do mercado imobiliário, não estou falando de gente comum, igual eu e você, que está vendo, o Yuri, não. Estou falando de grandes especialistas que sabem do plano diretor da cidade, que conhece o dono da construtora, que vai construir um imóvel ali, que sabe que vai ter um shopping aqui, que conhece um deputado. Essas pessoas, elas têm acesso a informações privilegiadas e aí um conhecimento muito, muito aprofundado da área, que faz com que elas consigam, de fato, prever certas movimentações de mercado e comprar antes. Antes mesmo de ir para o stand de vendas. Ele já tem, eu quero 10 apartamentos nesse lugar aqui. Só que essa pessoa que gastou muito tempo para aprender sobre isso e tem um grande recurso, no caso de imóveis, pode ser você, no caso do fundo imobiliário. Porque se você também aprende, e aqui eu estou falando, gente, eu estou falando praticamente tudo que vocês precisam entender sobre fundos imobiliários. Claro que tem coisas um pouquinho mais aprofundadas. Quem quiser, eu estou à disposição também para explicar, depois não me chama no inbox. Mas, no fundo imobiliário, se você estuda um mínimo, um pouco, você consegue também
ter ganhos substanciais e todas aquelas vantagens que eu já falei para vocês. Aproveitando tudo isso que você falou, João, eu fiz uns cálculos aqui, fiz um simuladão para as pessoas entenderem mesmo dados reais de hoje. Eu fiz hoje. Entrei, acho que, na maior financiadora imobiliária do mundo, que é do mundo não, mas pelo menos do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. Peguei a taxa de juros dela hoje. E só para fazer um comparativo, tá, pessoal? Anotem aí para vocês entenderem o que é que nós estamos falando aqui de fundo de investimento imobiliário, que o João não está falando abobrinha, tá? Pra vocês terem uma noção, hoje, se vocês forem adquirir um apartamento, aí eu arredondei o valor, R$ 277.000. A Caixa financia em 30 anos, uma taxa de juros de 9,33% ao ano, que daria aquele custo efetivo total de mais de 10%, porque ativei do seguro, habitacional, e aqueles pacotinhos lá, que nós bem sabemos que, por mais que seja ilegal, eles vendem e te obrigam a adquirir para liberar o financiamento. Mas, enfim, então a taxa de juros ela vai ficar mais de 10% ao ano. Para você adquirir um imóvel de R$ 277.000 hoje na Caixa, você teria que dar uma entrada de R$ 101.000, arredondando. Então, a diferença, os 175.500 que faltariam, você vai financiar em 30 anos, só para vocês terem uma noção do valor total que vocês iam pagar no final desses 30 anos, vocês iriam efetuar um pagamento de R$ 449.000 só desses 175, fora a entrada que você já deu de R$ 100.000. Ao todo, você queimou R$ 550.000 no longo desses 30 anos. Fundo de investimento imobiliário, se você pegar, eu não tenho 277 mil para entrar, para comprar cotas, mas se você tem o mesmo valor, vou colocar só da entrada, de 100 mil, de 101 mil reais, no mesmo prazo, 360 meses. Eu coloquei uma taxa de juros até menor do que você falou, João. Eu coloquei 0,65 ao mês, que eu estou valorizando muito. Então, 0,65 reais ao mês. Aí, qual foi o cálculo que eu fiz aqui para vocês entenderem? Só para vocês terem uma noção. De parcela, você vai pagar ao longo desses 30 anos, com essa taxa de juros fixa da Caixa, uma média de R$ 1.247. Um fundo de investimento imobiliário, se você aportar hoje, então, o valor que você tinha de entrada de R$ 101.000 a 0,65, você vai receber já por mês R$ 659. Aí, Yuri, eu vou morar como? De aluguel? Mora de aluguel. Como que você faz? Você já pega esses 665, abate do valor que você pagaria de prestação, por exemplo, 1.247. Então, você tem uma diferença que você iria pagar de R$ 725, vamos colocar assim, de valor de aluguel. Então, o que você está pagando de aluguel é menor do que você iria pagar de financiamento. Vocês estão entendendo mais ou menos? Financiamento, a parcela, em média, lógico, a primeira parcela é quase R$ 2.000, a última é 400 e pouco, mas em média dá R$ 1.200. O que você já recebe com R$ 100.000 hoje, você abatendo essa taxa que o João até falou, que os aluguéis são de 0,3 a 0,5, eu coloquei ainda de forma assim, bem mais vantajosa, de 0,5, João, o aluguel, pra você ter noção. Você abater de algo que você recebe, o que você paga de aluguel, estaria dando 700 e poucos reais o seu custo efetivo de aluguel. Então, o que você vai desembolsar por mês para você viver naquele mesmo apartamento se você comprasse financiado? R$ 700. Qual seria o valor da sua parcela? 1.200. Então, você está economizando R$ 500. Aí, você pegando só esses R$ 500, aplicando essa taxa de 0,65 de 0,65% ao mês, nesse mesmo prazo de 30 anos do financiamento, no final desses 30 anos, você teria um patrimônio de R$ 1.791.000. Só para vocês terem noção. Mais de 3 vezes o que você pagou de juros e que você deu de entrada para adquirir aquele apartamento de R$ 277.000. Só para vocês entenderem como que funciona essa taxa de juros. Isso que eu levei em consideração, só essa diferença entre o seu aluguel real, que você está batendo, que você aplicou inicial, do fundo de investimento, com a média das parcelas. Você está economizando. Então, essa economia de R$ 500 por mês, aplicado durante 360 meses, você tem R$ 1.791.000. Isso aqui de aporte deu R$ 280.000. Olha o que o Yuri está fazendo é o famoso, e aí, compensa comprar ou alugar, né? Eu gosto muito de separar dois pontos, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero ter o imóvel, né? Eu quero, né? Só respondendo uma pergunta que o professor perguntou aqui agora há pouco, não tem taxa de administração. Você tem a taxa de administração da gestora do fundo, né? Para operar, para cuidar daquele imóvel e tudo. Mas não tem taxa de administração porque não é um fundo multimercado, né? Enfim, não tem taxa de administração não, tá? Mas assim,
Voltando ao que a gente estava conversando, tá tudo bem você querer comprar um imóvel. Se isso faz sentido para você, tá tudo bem. Para mim não Uhum. faz. Eu não tenho apego à posse do imóvel, né? Eu prefiro comprar ações e tudo, mas não tem certo e errado, né? Agora, o que eu comparei aqui é o imóvel para investimento, né? Para Isso. você derivar renda, fazer a sua aposentadoria, por exemplo, comparando isso com você fazer a mesma coisa com o fundo imobiliário. Agora, João, e comprar ou alugar o imóvel, né? Que eu quero morar. Eu também não sou muito apegado à posse, não tem problema com isso. Então, matematicamente, que foi o que o Yuri falou, é muito mais vantajoso você comprar o imóvel. Desculpa, apague. Você investir no fundo imobiliário, né? Do que você comprar o imóvel, financeiramente. Mas se você é importante para você ter a posse do imóvel, ter o imóvel para chamar de meu, minha casa, minha vida, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas aí, o que a gente faz, até como planejador financeiro para as pessoas, você tem essa opção, o custo dela é esse. Se você quiser comprar o imóvel, o custo é esse. Você quer comprar o Uhum. imóvel? Então essa é a decisão certa. Mas o problema que a gente combate é a pessoa tomar decisões sem que ela saiba quais são as implicações e os custos em volta disso, porque é aquele comportamento de manada. Né? Eu não tenho certo e errado. O que tem de certo é a sua decisão quando você tem ciência de todas as variáveis e das possibilidades. Então tá tudo certo. Quem mora não precisa vender a casa que mora para investir, Complicar, não. Não né? tem problema não. Mas, já que algumas pessoas até acharam legal aqui, deixa eu explicar que é o que esse caso desse cliente meu fazia. Eles também não têm apego à posse, né? Um casal até viaja bastante, né? A trabalho. Agora eles estão com uma clínica no Paraná, enfim. E aí eles moravam num apartamento, né? De 1.200.000, um apartamento todo mobiliado, de frente ao Parque Flamboyant. E eles pagavam aluguel, se não me engano, de 3.200. Fazendo a conta aqui... Ah, meu celular tá aqui, né? Não tem como eu fazer. Mas fazendo a conta do qual é o patrimônio que eu consigo derivar uma renda de 3.200 para pagar o meu aluguel o resto da vida nesse padrão em qualquer lugar do Brasil, né? Então, a conta é essa. E a gente chegou ao valor de, se não me engano, 570. Ou seja, com 570 mil reais, se eu não me engano, salvo engano, eu com mil... Opa, voltou aqui. Tá acabando a bateria. Eu consigo derivar uma renda de 3.200 reais por mês, né? Para pagar o meu aluguel para o resto da vida num apartamento que custa 1.200.000. No mesmo padrão. Ah, e se eu mudar para o sul? Cara, você tem os 3.200 para pagar um aluguel de 1 milhão e, enfim, nos padrões da região para pagar o mesmo lugar, para você usufruir do mesmo bem. Então você consegue morar no imóvel o dobro com o dobro do valor do seu patrimônio, pagando a mesma coisa. Por quê? Comprovando o que eu falei. Aluguel é mais barato, você recebe menos como investidor no aluguel do que se você for investidor de fundo imobiliário. Então, se esse cara, o dono do imóvel, fosse meu cliente, os meus clientes não teriam onde morar, porque eu ia falar, cara, vende isso, você está ganhando 3.200 com 1.200.000 aplicado, você está tendo uma rentabilidade na época próxima da poupança. Poderia ser o dobro, no mínimo, isento de imposto, né? Uhum. Então, essa é a conta, né? Se você constrói esse patrimônio, você pode financiar o seu aluguel em qualquer lugar. E aí que é importante a pessoa entender que aqueles 370 mil que estão ali guardados, né, para essa finalidade, é a casa, é o imóvel. Não é o dinheiro de você fazer aquela viagem, não é o dinheiro de fazer aquela cirurgia plástica, não é o dinheiro de fazer aquela renovação de bodas, né? Sei lá, de casamento, não sei. Mas não é o dinheiro para isso. É o dinheiro da sua casa. Você não vai vender sua casa para fazer uma viagem. Então, aquilo ali é sagrado. Quando você muda essa mentalidade, é o que eu venho falando desde a primeira, né? Que eu falei bastante sobre isso. Quando você muda a sua forma de pensar sobre dinheiro, você começa a ter resultados melhores financeiros. Esse é o segredo. Essa é a chave de tudo. Por isso que é tão importante, muito antes de você se preocupar com o investimento, é você entender como que você pensa, como que você reage, o que é importante para você, porque é isso que baliza as suas decisões. E até que isso tudo esteja muito claro na sua cabeça, você vai continuar tomando as mesmas decisões de sempre, colhendo os mesmos resultados, reclamando das mesmas coisas. Isso aí. É perfeita a colocação, tá, João? Principalmente nesse ponto que, pessoal, o nosso objetivo aqui hoje
Não é que todo mundo saia dessa live, já procura um corretor para vender seu imóvel, tá? Não é nada Não disso. faça isso. Está longe disso, né? Está longe disso, tá? Mas nós só queremos trazer para vocês essa alternativa, né? Não para você vender, mas antes de, por exemplo, você tomar uma decisão, até mesmo que é viés cultural nosso, de que você investir, tem que comprar um apartamento, igual nós já explicamos nas primeiras lives, né? Questão dessa cultura nossa de educação financeira. O que acontece? Você possui outras alternativas que vão dar muito menos dor de cabeça, sua rentabilidade vai ser muito maior, você vai ter uma série de vantagens que às vezes você desconhece, né? Que a grande maioria, para falar a verdade, desconhece, né, João? Porque senão, né? Se todo mundo conhecesse, não teria mais apartamento para alugar. Não teria. Ainda bem que tem muita gente que desconhece. Ainda bem, viu? Ainda bem. Mas, enfim, nós trouxemos essa alternativa. Agora, já caminhando mais ou menos para o final da nossa live, nós temos em torno de uns 9 minutos ainda, pessoal. Vamos passar aqui algumas, assim... Tá, eu decidi que hoje, João, eu quero começar a investir em fundo de investimento imobiliário, onde que eles estão, como que eu procuro, como que eu compro. Aí nós já temos as primeiras questões, como assim, quais são as métricas que eu devo utilizar para selecionar um bom fundo? Porque, como o João mencionou, gente, hoje tem vários fundos listados na bolsa, nem todos eles são vantajosos assim. Vai de acordo também com o que eles apresentam. Estrutura só para eu poder botar para carregar aqui. Não, tranquilo. Desligar na cara. Então, assim, pessoal, eu, particularmente, quando eu vou investir no fundo de investimento imobiliário, eu já falei aqui nas nossas lives que meu patrimônio hoje está 50-50, metade em ações, metade em fundos imobiliários. O que acontece? Eu utilizo algumas métricas. Não sei se são as mesmas que o João utiliza, aí eu quero saber quais são as suas, João. Mas, por exemplo, eu olho, lógico, né, o dividendo yield, que é a rentabilidade. Para você chegar nesse valor, basta você pegar, por exemplo, eu pego a média, tá? Não ficar atrelado muito ao último pagamento do fundo. Mas eu pego a média dos 12 ou dos 24 meses anteriores, veja a média de pagamento dele, aí basta você dividir pelo preço da cota no dia que você vai efetuar a compra. E aí você tem a sua rentabilidade, ou de forma técnica, o seu dividendo yield. Eu olho também o P sobre VP, que já falou aqui, né? O João falou dessa questão do downsize e upsize, que é o preço de mercado pelo valor patrimonial. E aí você consegue chegar num valor simplesmente, olha, essa cota está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, abaixo do seu valor patrimonial. E mais do que isso, tá, pessoal? Às vezes vocês encontram alguns fundos que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial, vocês precisam verificar o porquê. Porque se ele é um bom fundo, não tem muito sentido ele estar sendo negociado com deságio, pode-se dizer assim, tá? Então fique atento. E essas métricas vocês não devem utilizar de forma isolada. Por isso que eu coloco um conjunto. Outro que eu verifico, a questão dos contratos. Não vai dar tempo de falar na live de hoje, mas existe dois tipos de contratos para os fundos imobiliários. São os contratos típicos e atípicos. Os atípicos são, assim, galinha dos ovos de ouro. São os mais vantajosos possíveis que pode ter para um fundo de investimento imobiliário fazer um contrato atípico com os seus inquilinos. Outro fator que eu observo é a questão da liquidez. Igual o João falou, a liquidez é isso. Liquidez nada mais é do que você pegar um ativo e transformar em dinheiro, transformar no cash. Então, nós sabemos que imóveis físicos você tem uma baixíssima liquidez, né? Você não consegue, por exemplo, João, acho que eu vou sair dessa live e vou vender meu apartamento hoje. Você não vai conseguir, né? Só se você colocar um preço... Não, consegue, vende pela metade do preço que dá certo. Isso que eu ia falar, 50% com deságio, aí você pode conseguir. Agora, se você não quer essa oscilação, você não tem essa liquidez tão boa, igual os fundos imobiliários possuem. Então, eu verifico a liquidez para não ter esse problema de... Bom, surgiu um problema de família, que o João citou no exemplo dele aqui. Você precisa de 30 mil reais. Você vai vender suas posses para arrecadar esses 30 mil reais. Se você vender de uma vez, um fundo com baixa liquidez, você vai impactar de forma direta o valor de mercado. E com isso, às vezes, você pode ter um prejuízo maior do que se você tivesse com um fundo que possui uma liquidez maior. Tá? A liquidez, pessoal, é mais ou menos assim, a quantidade de pessoas que ficam negociando e as posses que são vendidas naquele dia. Tá? Então, eu procuro liquidez, dividendo yield, P sobre VP, os contratos se são típicos, atípicos. Procuro verificar se ele está listado no IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários. Nem todos os fundos estão lá, igual a Ibovespa, que é o índice das ações, que nem todas as ações, de longe, as ações estão listadas lá. O IFIX também é para os fundos imobiliários. Eu, particularmente, João, não invisto em mono. Já investi no XPCM também, já investi no XPCM no passado, mas foi o único monativo que eu investi. Não invisto em monativo e monoinquilino. Tá? E eu procuro verificar também, às vezes, se a gestão tem uma ideia de crescimento, né? Se é uma gestão ativa. Primeiro passo, eu verifico se é uma gestão ativa ou passiva. Eu gosto de gestão ativa e vocês têm um projeto de crescimento do fundo. E aí, quais são as metas que você traça para investir no fundo imobiliário?
Enquanto você falava aí, eu vou fazer um negócio mais prático aqui. Eu vou mostrar para o pessoal a tela, né? Como eu falei, as informações do fundo imobiliário são muito transparentes, né? Então você consegue ver tudo isso de forma gratuita na internet, né? A maioria das informações. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou inclusive usar o exemplo, estava até analisando aqui o MXRF. Vou mostrar o que eu analiso, tá? Bem rapidamente, a gente tem só 4, 5 minutos. 4 minutos, na verdade. Se vocês tiverem interesse de entender mais sobre isso, entender a fundo mesmo, como escolher um ativo, a gente não deu tempo de falar dos fundos de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo, que muda muito, né? Fazer uma análise específica, fundo de shopping, fundo de galpão, fundo de laje corporativa, fundo de CRI. Eu gosto muito de fundo de CRI, que não tem nada a ver com aluguel, na verdade é recebível imobiliário, que é outra coisa. Mas eu vou tentar. Então, se você tem esse interesse, bate um papo com o Yuri, fala comigo, a gente monta uma turma e eu vou dar um curso aí para a galera de fundo imobiliário, explicando do A ao Z, para que todos saiam no final do curso aí entendendo sobre fundo imobiliário. Bom, eu vou virar aqui, vai ficar meio artesanal, né? A gente vai fazer tudo meio na tora aqui, mas é o seguinte, será que dá? Dá. Então, olha só, esse aqui eu entrei no site, né? Esse aqui é o MXRF. Hoje o valor da cota, ele fechou o pregão, né, a R$10,98. Então isso foi o que hoje foi o último negócio do MXRF. Foi R$10,98. Pessoal, antes de mais nada, isso não é uma recomendação de compra, tá? Eu vou deixar aqui bem claro. Não tem que comprar, eu nem tenho isso aqui. Então, relaxa, eu estou usando como exemplo. Então, isso aqui, o que é esse subiu 0,09? Significa que o último negócio de hoje foi maior, 0,09 o preço, do que o último de ontem, tá? Então, aqui eu vou olhar, por exemplo, quanto que ele... bom, já vem para cá, ó. Dividend Yield, que é o que ele pagou de dividendos em relação ao preço da cota, tá? Nos últimos 12 meses. Você teve uma rentabilidade de 9,75%. Nos últimos 12 meses, de forma isenta de imposto, né? Eu dou uma olhada aqui, ó, para ver se ele tá se valorizou, se desvalorizou. O preço da cota desvalorizou 7,19. O que você perdeu com isso? Nada. Se você não vendeu o fundo, você continua com você tem o bem, né? Aqui eu olho também o retrospecto, né, para analisar se o preço de hoje, eu até boto essa linha aqui, qual que é a tendência que ele tem de ficar acima desse preço. Né? A gente vê que é um fundo devagar e ele sempre cresce, né? E aqui é onde eu olho, inclusive, o downsizing, o upsizing, né? Ele está com downsizing de 7%, né? Esse 1,07 aqui é isso. Significa que o preço da cota está 7% acima do valor do patrimônio dividido pelo número de cotas. Então, em tese, era para custar, aqui não tem, aqui ó, era para custar R$10,25, que é isso aqui. Era para custar, mas está custando 7% acima, que é justamente esses R$10,98. Então ele está com um leve downsizing, o que quer dizer que ele está muito caro? Não. Quer dizer que está levemente com downsizing, né? Que você tem que analisar para entender que ele está um pouquinho acima do valor do patrimônio, mas isso hoje em dia é meio que normal, né? Bom, aqui também eu olho o retrospecto, né, de distribuição. Então aqui, ó, nos últimos 5 anos, vocês veem que ele tem uma regularidade. Pessoal, vai acabar a live, então vou acelerar. Tem uma regularidade na distribuição aqui, ó, do pagamento das cotas, né, dos dividendos. Então, ele paga sempre, isso é ótimo. E aqui é o valor que ele paga, né? Então, aqui, ó, ele paga 7 centavos por cota. Então, se você investiu, por exemplo, R$10 para comprar uma cota do MXRL, você recebeu 7 centavos, que dá 0,7, né? 0,7 por cota. Aqui eu olho também qual que é o rendimento. Então, o último rendimento foi de 0,69%, né? 0,7%. E agora o próximo que vai ser pago, ele vai pagar o mesmo valor absoluto e vai dar um rendimento de 0,64. Mas, João, se ele vai pagar a mesma coisa, por que está dando um rendimento menor? Porque a cotação base está mais alta. Então, você paga mais para do que no mês passado. Entendeu? É isso. Assim, em linhas gerais, claro que teria que aprofundar bem mais, né? Mas, assim, em linhas gerais é mais ou menos isso. Eu queria agradecer a todos aí pela presença. Eu já vou antecipar aqui. Muito obrigado. Quem tiver qualquer dúvida, manda para mim no direct. Se quiser fazer uma turma para a gente poder discutir todos os assuntos e trabalhar com profundidade, é só